E a minha pergunta é, já que a gente está falando de formação de sucessores, se o momento de guerra é um momento legal para formar líderes, porque às vezes a gente fala assim, no momento de guerra, às vezes emergem algumas lideranças que a gente não sabia que tinha e pode ser um bom momento, mas às vezes também pode ser um mau momento você jogar um líder emergente numa fogueira dessas e falar, resolve. Acho que tem a ver também com o tempo de delegação, né, com os níveis de delegação, mas o que você já viu aí na sua experiência de formação de líderes em tempos de guerra? Eu acho que qualquer momento é um bom momento para formar um líder, desde que você tenha clareza do que esse líder precisa aprender. Por exemplo, se você está com um líder que tem baixa resiliência e você sabe que ele precisa desenvolver isso, jogar ele numa sala de guerra não vai ser uma boa. Você vai precisar de desafios um pouco menores para criar essa resiliência até ele poder encarar uma sala de guerra. Certo? Agora, se você tem um líder que já é bastante resiliente, mas ele tem uma dificuldade muito grande de comunicação, uma sala de guerra é ótimo. Porque ele vai ser forçado a se comunicar o tempo todo. Entendeu? E aí entra o que eu tô te falando da curadoria de desafios. Qual é o desafio que você quer dar para essa pessoa? É um desafio de comunicação? A sala de guerra é ótima. É um desafio de resiliência? A sala de guerra talvez seja mais do que ele aguenta. Faz sentido? Sim, total. Eu não fui formado em tempos de guerra, né? As minhas primeiras experiências de liderança foram em tempos mais pacíficos. Então, por isso a minha dúvida, assim, né? Porque às vezes tem essa impressão, né? Fala, você está formando uma sucessão, surge esse tempo de guerra e mais essa vontade de levar a pessoa junto, né? Não de colocar ela na sala de guerra e falar, agora você vai liderar esse negócio. É a primeira vez que você lidera na vida, lidera isso aí, se vira. Mas mais de trazer junto, né? Dos próprios níveis de delegação, né? Tem uma parte em que eu vou fazer e você vai observar e tem a parte depois que a gente vai inverter. Você vai fazer e eu vou observar e vou te dar feedback. E acho que é isso, assim, né? Eu procuro também ter esse cuidado de saber de não colocar a pessoa na fogueira, mas às vezes é muito difícil, né? Às vezes você está estimando que a fogueira vai ser menor e aí você coloca a pessoa ali e de repente aquilo vira uma explosão. Aí você tem que intervir, você tem que voltar lá e falar, não, ó, deixa eu pegar isso aqui da sua mão um pouquinho, porque tá saindo do controle. Só que às vezes, se você faz isso, dependendo da pessoa, ela acha que você tá tirando dela. É esse que é o ponto. Você tem que dar clareza para a pessoa de quais são os limites onde ela pode ir sozinha e tá tudo bem, e onde você vai intervir, e você tem que fazer touch points com ela, falando, se acontecer isso, eu preciso que você me peça ajuda. Porque o que eu tô tentando formar você para fazer é até aqui. Se der ruim, e passar disso, eu não espero que você consiga segurar essa trolha sozinho, entendeu? E nem deve. É que eu acho que acontece, normalmente acontece o que a Andressa citou, da pessoa ser jogada leões, sem boia na piscina, mas ao mesmo tempo, às vezes tem esse fato da gente errar o tamanho da fogueira, que você falou, e a gente joga a pessoa e às vezes ela fica estourada. E aí eu queria até tocar nesse ponto, como que a gente tenta, como líder de líderes, contornar ou controlar o esgotamento? Porque às vezes é esgotamento. A pessoa começa a se sentir sobrecarregada, começa a pensar só em problema. Como a gente tenta até mesmo notar, porque às vezes a pessoa também não fala. Você só percebe quando deu merda lá na frente. É muito comum um líder novo ter o instinto de herói, né? Fala, não, eu não vou pedir ajuda. Se o meu líder me colocou nessa posição, é porque ele espera que eu resolva tudo. Esse porque é o maior se eu erro. pedir ajuda, ele vai achar que eu não tô pronto para liderar, né? Esse é o maior e erro. aí, enfim... E aí a gente tem que ficar lá vendo e falar, pô, essa pessoa não tá pedindo ajuda. Acho que é melhor eu intervir. E é isso, porque... Esses dias também eu estava escrevendo sobre isso, né? Que geralmente a alta liderança é a última a saber das coisas, né? Porque o que está acontecendo na operação, o time às vezes tem medo de falar, né? Às vezes sente que não deveria falar, às vezes acha que o líder já sabe, fala, pô, tá mó bagunça aqui, meu líder não tá vendo isso? Não, ele não tá vendo isso, você deveria falar para ele que tá mó bagunça, né? Exato. E essas informações demoram para chegar. Então, acho que complementando até o teu ponto, né? Como que a gente pode ter, claro, essa observação apurada, esse tato de entender assim, agora tá na hora de eu intervir, essa pessoa não está pedindo ajuda, tá na hora de eu chegar lá e ajudar, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que a gente tem um conceito muito equivocado do que é soft skill, certo? A gente acha que soft skill é uma coisa que você sente no seu coração. Cara, não é isso. E eu gosto muito do que o Simon Sinek traz, que ele traz o conceito de human skills. E isso, aí eu vou usar um termo mecanicista, mas ele é bom pra gente entender, que tem muita ferramenta de soft skill que a gente não usa. Aí eu vou dar um exemplo que resolve esse problema. Na verdade, alguns, né? Primeiro exemplo. Na K21, a gente tem uma planilha que a gente preenche, para vocês verem que não precisa ser nada, né? Tipo, super rebuscado. A gente tem uma planilha que a gente preenche toda semana, onde a gente dá uma nota de 1 a 4, 1 a 4,
Onde 4 é, cara, eu tô parado, preciso de mais coisa porque eu tô ficando desmotivado. 3 é, tô no meu WIP ideal, tô na quantidade de coisas que me faz bem. 2 é, tá começando a ficar ruim, os pratos daqui a pouco vão cair. E 1 é, os pratos já estão caindo. A pessoa preenche isso pra liderança ou é, tipo, público? Público. Mesmo porque a gente usa essa métrica para decidir se a gente puxa mais cliente ou não. Entendeu? Se a gente tem, os nossos consultores estão consistentemente botando 2, eu já sei que eu não posso puxar cliente novo. Faz sentido. Entendeu? Se os nossos consultores estão colocando 3, 4, eu sei que está na hora de puxar. Então isso é público. E não existe nenhum julgamento atrelado a isso, certo? A gente sabe que cada pessoa tem um WIP ideal diferente e tá tudo bem. E vocês devem partir do propósito que a pessoa vai ser honesta e não vai ficar colocando 2 toda hora, né? Vou chegar aí. O ponto é, já aconteceu da pessoa botar 2, sendo que ela pode mais, e já aconteceu dela botar 4, sendo que na verdade era 1, ok? Nós, como gestores, eu sou uma líder dentro da K21, eu tenho um time. Então, o que eu faço como gestora é, eu observo se o que está dentro da métrica está coerente com as atitudes. Por exemplo, eu estou vendo que essa pessoa não está interagindo muito com o time. Eu estou vendo que ela nunca tem agenda. Eu estou vendo... tipo, a gente tem Google Calendar, né? Então, eu posso literalmente colocar a agenda da pessoa e eu vejo todos os compromissos dela. Eu estou vendo que a agenda dela está lotada. Eu já vou naturalmente chegar na pessoa e falar, oi, tudo bom? Oi, sumida. Sabe? E aí eu vou virar para ela e vou falar assim, olha, você vai quebrar? E uma das coisas que a gente tem o mito do Faetonte, que foi o Danilo Alencar, Danilo Risada, que trouxe para K21, que é... Vocês conhecem o Faetonte? É mitologia grega. Era o filho de Apolo, que um dia virou e falou assim, quero usar a carruagem do sol, porque é maneiro, quero dirigir o carro do meu pai. É basicamente isso. E aí ele pega o carro, só que ele é um adolescente sem noção. E aí ele se ferra no carro, porque ele vai além do que é a capacidade dele. Então, quando alguém entra na K21, a gente conta o mito do Faetonte, a gente inclusive adaptou para Faetonto, né? A gente conta o mito da Faetonte e fala assim, não seja essa pessoa. Porque a sua tendência vai ser puxar coisa demais. Isso é o que acontece com absolutamente todo mundo. Se a gente vir você fazendo isso, todo mundo vai te dar feedback. Então, isso é uma das coisas muito claras que a gente tem como acordo. E aí entra a questão da intencionalidade, dos acordos claros. Você não pode chegar num ponto onde você está prestes a quebrar. Isso vai contra a nossa cultura, certo? Então, ter esses acordos claros é muito importante. E o inverso também é verdadeiro. Tipo, eu tô vendo que a pessoa pode pegar mais. Aí eu venho, chamo ela e falo, olha, a gente tem métricas do que a gente deveria entregar, do que a gente deveria encaixar, e eu vejo mais potencial em você. O que está acontecendo? E aí a gente começa a fazer um plano de recuperação dessa pessoa. Então, é tudo muito intencional. Aí, geralmente, quando eu explico esse tipo de situação, explico esse tipo de modelo de trabalho, as pessoas dizem para mim assim, os líderes, né, que precisam formar outros líderes, viram para mim e falam assim, nossa, Andressa, mas aí é muito trabalho. Eu assim... Mas é o trabalho. Tipo, você foi contratado para isso. E o que você descobre? Você descobre que esses líderes, que deveriam estar formando os líderes, eles não estão fazendo isso. Eles estão gastando todo o tempo deles resolvendo emergência. E aí eles sentem que eles não têm... Exato. E como é que você faz? Como é que você fala para eles não fazerem isso? Tipo, ó, deixa a emergência rolar e foca em resolver na raiz do problema e não só ficar apagando incêndio. Como é que você ajuda eles a fazerem isso? Porque é o principal problema, principalmente líder novo, que ele tá na operação, ele quer continuar lá, enfim. O acordo tem que ser o seguinte, e eu faço muita mentoria de líderes, de todos os níveis, né? Então, o acordo que eu faço com eles é, se eu descobrir, você pode dar uma de bombeiro e impedir o incêndio de alastrar. Eu não estou dizendo que você está impedido de fazer isso. Mas se eu descobrir que você resolveu um incêndio e em seguida não chamou o seu time, fez uma retro para entender por que aquele incêndio aconteceu e fez novos acordos para que não se repita, aí a gente vai brigar. Entendeu? Aí você vai ter um problema comigo. Porque o problema não é você resolver o incêndio. O problema é você perpetuar o incêndio. Porque quando você resolve o incêndio para o seu time e não responsabiliza ele por apagar os próximos, você está adestrando o seu time a depender de você. E aí depois você reclama que você está trabalhando 18 horas por dia. Meu filho, você criou essa situação.
certo? Então, na verdade, é essa orientação que a gente dá. A gente fala, você super pode, deve apagar os incêndios, mas use cada incêndio como uma oportunidade de aprendizado e formação das pessoas. Faz a curadoria do desafio, certo?